Wesley Moreira. Muito boa tarde, Ponte Nova, boa tarde, Vale do Piranga. Estamos iniciando mais uma edição do programa Espaço Aberto da sua TV Educar. Hoje, com prazer imenso, recebo nos estúdios do programa Espaço Aberto Dr. Leonardo Cota Reis, ou Reis Cota. Reis Cota, médico urologista do Hospital Arnaldo Gavazza e também médico nas prefeituras municipais de Santa Cruz e também de Santo Antônio do Grama. É um prazer tê-lo aqui no programa, Dr. Leonardo. Boa tarde, Welles. Boa tarde aos telespectadores. Nesse bate-papo a gente espera de estar orientando os pacientes, conscientizando os homens a fazer a prevenção e tirando algumas dúvidas que as pessoas têm. Ele é da cidade de Abricampo e estava me contando aqui antes da gente entrar no ar e vai falar agora para os telespectadores. Como é que foi a sua chegada em Ponte Nova, Dr. Leonardo? Eu cheguei em Ponte Nova em 2006. Eu fiz minha residência médica, especialização no Hospital do Ipseng, do CF12 em Belo Horizonte. E de lá a gente teve um contato com o Dr. Humberto Bernardes, que trabalhava no Hospital Arnaldo Gavazza. E deu certo, na época ele estava sozinho e a gente veio para cá em janeiro de 2006 e hoje trabalhamos junto. É um grande parceiro, um grande amigo, que eu tenho grande admiração. Humberto é gente de primeiríssima qualidade, assim como o senhor. Doutor Leonardo, a vida do médico, ela é muito corrida? Bastante. Em média a gente trabalha aí 12 horas por dia, 60 horas por semana, às vezes mais. Às vezes o hospital te chama de madrugada para olhar um paciente. Mas a gente acaba acostumando. Quando a gente às vezes está de folga, a gente fica assim meio perdido. Sente falta? Sente falta de trabalhar. Do dia a dia? Do dia a dia, da correria. Ô, doutor Leonardo, a questão do horário. O senhor falou aí que costuma trabalhar aí 12 horas por dia. Mas essas 12 horas são programadas tirando o plantão? Não, na verdade, o que acontece? A gente vai para o hospital, olha os pacientes, depois você vai para o consultório, volta, faz cirurgia. Às vezes chega um paciente na urgência, você tem que avaliar esse paciente. Você está no consultório, um paciente liga precisando de uma consulta, você atende esse paciente. E então não tem muita programação. Na hora do almoço chegou um paciente com urgência, no caso da urologia, um paciente chegou com retenção urinária, não está conseguindo urinar. Então eu vou ter que atender esse paciente, passar uma sonda, fazer todo o atendimento. Então às vezes você tinha uma hora de almoço, cai para 10 minutos, 15 minutos. Pesado, hein? É pesado. Eu vejo você andando em Ponte Nova, mas só no pique aí. Doutor Leonardo, vamos começar a falar do Novembro Azul, que terminou agora no dia 31. O Novembro Azul é mais ou menos igual não, é igual o Outubro Rosa, só que tem que agora com relação ao câncer de próstata. Correto. O Novembro Azul ele foi criado na Austrália e a cor azul é referência masculina e o símbolo é o bigode. Nós vemos no Brasil várias Cristo Redentor e outras áreas com a coloração azul para estar lembrando durante esse mês de novembro, que é o Novembro Azul. O objetivo é fazer o quê? A conscientização dos homens com relação à prevenção do câncer de próstata e de outras doenças. Nós homens, nós procuramos médicos só como estamos doentes. Nós não temos o hábito de fazer prevenção. Então, às vezes eu explico isso para o paciente chega ao consultório e pergunta, tá tudo bem? Não, doutor, se estivesse tudo bem, eu estaria procurando uma consulta. Mas o que a gente quer é mudar esse tabu, essa ideia de que você deve consultar somente quando você está doente. As mulheres têm esse hábito de fazer a prevenção. As mulheres vão ao ginecologista pelo menos uma vez, fazem o exame preventivo. E nós homens não. É comum eu atender um paciente aí de 70, 80 anos, que ele acha assim, que isso é até uma vantagem. Doutor, eu nunca fui no médico. Chega se vangloriando, dizendo, eu nunca fui, primeira vez que eu venho no médico hoje, aos 70 anos. O paciente às vezes nunca fez um exame de PSA, nunca fez uma dosagem de glicose, nunca fez um exame de sangue. É o instinto do homem que é assim, né, doutor? Sim, o homem ele acha que ele é o super-homem, que ele nunca vai ficar doente.
Tem outra coisa também, a questão, às vezes, de um pouco de dificuldade, porque os homens, hoje está mudando, as mulheres trabalham muito também, mas o homem, antigamente, era aquele que saía cedo e voltava à noite, tardezinha. isso, e não tinha tempo, às vezes, de acesso médico. Hoje melhorou muito, nós temos programas da saúde da família, então as pessoas têm facilidade de acesso médico. O que às vezes não procuram é por falta mesmo dessa conscientização, desse medo, desse tabu de procurar um médico. Vamos começar a falar do câncer de próstata. Quais são os primeiros sinais da doença? Antes de falar sobre os sintomas, sinais da doença, eu acho importante explicar o que é a próstata e algumas doenças que são frequentes. A próstata é uma glândula que pesa em torno de 20 a 30 gramas, ela fica debaixo da bexiga. Então, quando a gente vai urinar, para tentar explicar, imagina que a minha mão é a próstata, o canal da urina passa dentro da próstata. Então, a urina tem que passar dentro. Se essa próstata começar a crescer e fechar esse canal da urina, esse paciente vai ter uma dificuldade para urinar. Vai ter a retenção. A retenção seria o estágio final. Na fase inicial, ele vai ter mais dificuldade para urinar. O que é isso? É o chamado crescimento benigno da próstata. Uma coisa que não tem nada a ver com câncer de próstata, são doenças diferentes e as pessoas às vezes confundem. Por que a próstata vai crescer? Isso faz parte do envelhecimento do homem, é natural. Do mesmo jeito que o cabelo fica branco, do mesmo jeito que aparece a ruga, a próstata cresce. Alguns homens ela cresce mais e dá manifestações, outros não. Ela cresce menos e ele não tem manifestações. O paciente tem 80 anos e falou, doutor, eu urino muito bem, entendeu? Então esse crescimento benigno da próstata, as pessoas confundem, porque o crescimento benigno vai dar sintomas. E quais seriam esses sintomas? Vai urinar, o jato da urina está fraco, à noite acorda às vezes 4, 5 vezes para urinar, termina de urinar, tem a sensação que não esvaziou completamente a bexiga e culmina com a retenção urinária. O que seria a retenção urinária? É aquele paciente que vai urinar e não consegue urinar. Então a bexiga dele vai enchendo e o paciente tem uma dor terrível. O paciente que chega no pronto-socorro com muita dor, você vai examinar o paciente, a bexiga dele está enorme. E ele, incha? Não, fica cheio de urina. Mesmo, urina mesmo. Exatamente. Imagina o sofrendo. Quando você, por exemplo, está tomando uma cervejinha e não tem um banheiro muito disponível, você já fica doido. E o paciente que está aí com aquilo aí há 2, 3, 4 horas. Nossa Senhora. Isso aí é porque a próstata cresceu, obstruiu a passagem da urina e esse paciente, então, vai ter que passar uma sonda para aliviar esse paciente de primeiro momento e depois fazer o tratamento. Qual que é o processo dessa sonda, doutor Leonardo? Nesse sintoma que o senhor acabou de falar. Então, o objetivo dessa sonda é para aliviar a bexiga, porque essa urina pode até explodir a bexiga do paciente. Que isso? Se o paciente não for, pode até acontecer isso. É raro, mas... então você vai passar a sonda, a urina então vai passar pela sonda, você vai aliviar momentaneamente aquele sintoma. Depois o paciente vai fazer o tratamento para essa doença, que eu vou depois explicar como que é esse tratamento. Doutor, essas doenças que a gente está sendo acometido é devido à alimentação, ao sedentarismo? Isso? Sim. O que acontece? Hoje nós temos uma coisa chamada de síndrome metabólica. O que seria essa síndrome metabólica? É a junção de diabetes, hipertensão, sedentarismo e dislipidemia. Diabetes é uma doença muito frequente e às vezes silenciosa. É comum às vezes o paciente nos procurar e nunca tinha feito a dosagem de glicemia sanguínea. Sim. E aí você vai pedir, a glicemia do paciente vem alterada, 400, 500 de glicemia. E às vezes ele já está com isso há algum tempo, mas como ele não procura médico, não faz um exame laboratorial, já vai fazer um diagnóstico tardio. Hipertensão arterial, também grande causador de problemas, principalmente diabetes e hipertensão são as duas principais causas de insuficiência renal crônica. O paciente que faz diálise, a maioria deles tem problema, ou diabetes ou hipertensão, que não cuidou e culminou com insuficiência renal. O rim dele parou de funcionar e ele tem que fazer diálise, às vezes 3 vezes por semana. E é maldoso esse tratamento, com certeza. A pessoa sofre muito, né? Com certeza. Dislipidemia seria o quê? O paciente tem colesterol e triglicéridos aumentado. Isso também é fator de risco para doença cardiovascular.
E seria o sedentarismo. Hoje, como nós falamos, nós trabalhamos muito e às vezes nós esquecemos de fazer atividade física. Isso. E isso aí é importantíssimo para nós. Às vezes o paciente fala, doutor, eu trabalho muito, não tem tempo. Eu acho essa questão de tempo é uma questão de prioridade. A gente faz. A gente faz. Deixa de assistir a novela, acorda mais cedo, uma meia hora e vai fazer uma caminhada. Não tem condição de pagar uma academia, mas você tem, todas as cidades hoje tem as academias ao ar livre, tem as ciclovias onde pode caminhar. Isso aí muda muito a qualidade de vida do paciente. Meia hora todo dia é o satisfatório ou de 3 em 3 dias, doutor? Se for conseguir fazer todo dia, ótimo, mas pelo menos 3 vezes por semana é importante fazer. A pessoa fazendo esse tipo de exercício, os benefícios são grandes por quê? O que resolve a pessoa caminhar, fazer exercício? Vou te falar de números, não só disso. Hábitos alimentares também, isso. Importantíssimo. Existe uma frase, nós somos o que comemos. Você já deve ter ouvido. Recentemente estava lendo um artigo de um oncologista, ele falou que em torno de 30 a 40% de todos os tipos de cânceres poderiam ser evitados se você tiver um bom hábito alimentar. Então a alimentação é fundamental. Atividade física, se você tiver uma boa alimentação, atividade física, não fumar, bebida com moderação, com certeza você vai ter uma qualidade de vida e vai estar evitando muitas doenças. Por exemplo, infarto, AVC, cânceres. Então, a alimentação, hábitos além da alimentação é importantíssimo. Um grande causador já que a gente falou de cânceres, é o cigarro. Nós sabemos a relação direta do cigarro com o câncer de pulmão. Na urologia, por exemplo, câncer de bexiga tem uma relação direta com o tabagismo. Quando o paciente o paciente começa a urinar sangue, é a primeira manifestação, geralmente a primeira manifestação do câncer de bexiga. Então, às vezes, você nem precisa perguntar ao paciente se você já fuma, já pergunta quantos cigarros você já fuma, porque esse paciente fuma e o problema é que o tabagismo é tão difícil, às vezes, o paciente tem um câncer de bexiga, a gente opera o paciente, orienta a parar de fumar e esse paciente volta de bom tempo e continua fumando. Continua, e o tabagismo faz muito mal, né, doutor? Isso. Câncer de garganta, câncer de boca, câncer de pulmão, doença coronária também tem a ver, problemas pulmonares como que é o DPOC, que é enfisema pulmonar, tudo relacionado com o cigarro. Nós estamos recebendo no programa Espaço Aberto de hoje o Dr. Leonardo Cota, médico urologista do Hospital Arnaldo Gavazza. Nós vamos para o primeiro intervalo comercial. Na sequência, a gente continua esse bate-papo com o Dr. Leonardo. Até já! Muito bem, de volta com o programa Espaço Aberto da sua TV Educar. Doutor, deixa eu dar um recadinho aqui, senão eu estou perdido com esse povo aqui, olha. Quero mandar um grande abraço lá para a rua Presidente Antônio Carlos, aquela galera legal, Ercinho Cheiroso, curtindo aí o programa Espaço Aberto, hoje com o Dr. Leonardo. Olha assim, tudo que ele está falando aqui serve para você também, para mim, para você, para o Foxboy, para todo mundo. E um abraço também para a Regina Maria das Graças, lá do bairro do Rosário, também ligadinha no programa Espaço Aberto da sua TV Educar. Um grande abraço para a cidade mariana, onde que a nossa audiência está bombando, Dom Silvério, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado e a parte alta de Ouro Preto também. Já falaram que assistiram lá a programação da TV Educar. Doutor Leonardo, agora nós vamos falar de cirurgia... Câncer de próstata. Do câncer de próstata. Vamos lá. Como eu já disse, eu falei duas doenças que acometem a próstata. Quer dizer, tem outras doenças. As principais seriam o crescimento benigno, a gente já falou um pouquinho, que dá os sintomas do jato fraco, dificuldade para urinar, fazer esforço, e às vezes o paciente pode até chegar com a retenção urinária. E o câncer da próstata, como é que ele começa? Ele começa com um nódulozinho bem pequenininho, longe desse canal da urina. A crescimento benigno começa aqui, a próstata vai crescer e fechar. E o câncer começa com um nódulo longe do canal. Consequentemente, ele não vai dar nenhum sintoma na fase inicial. Daí a importância da prevenção.
Quando um câncer de próstata chega a dar algum sintoma, é sinal que a doença está muito avançada. Então, câncer de próstata na fase inicial não tem nenhuma manifestação. O paciente não sente dor, não sente dificuldade para urinar, não tem nenhuma manifestação urinária. E quem teve problema com familiares? Meu pai teve. Sim. O câncer de próstata, como outros tipos de câncer, tem a história genética. A genética é importantíssima. Eu vou te falar em números para você ter uma noção. Se você tiver um parente de primeiro grau com câncer de próstata, por exemplo, se você tem, seu pai teve, você tem 2,5 vezes mais a chance do que uma pessoa que não tem. Se você tem 2 familiares, aumenta para 5 vezes. Se você tem 3 familiares, aumenta para 11 vezes. Que isso? Então, a história familiar é importantíssima no câncer de próstata. Tanto é que os pacientes que têm história familiar, a gente orienta a partir dos 45 anos de idade, está fazendo o exame preventivo. E outra classe também que é muito frequente o câncer de próstata são os afrodescendentes, os pacientes negros. Eles têm uma incidência maior e o câncer de próstata tem uma agressividade maior nesses pacientes. Então, homem que é negro e tem história na família, a gente orienta a partir dos 45 anos de idade começar a fazer o exame preventivo. Ô doutor, quando ele é benigno e maligno? Então, o benigno, como eu disse, é chamado crescimento benigno da próstata, que a próstata vai... É esse que você acabou de explicar. Cresce, obstrui a passagem da urina e o paciente pode chegar até retenção urinária. E o maligno, o que é? É um crescimento desordenado de células, começa pequenininho e vai crescendo. O câncer de próstata tem um detalhe, o crescimento dele é muito lento. Para você ter uma ideia, para uma lesão aí de 1 centímetro dobrar de tamanho, ele demora em torno de 2 a 4 anos. O que isso é importante? Ele dá a oportunidade de ser tratado, né? O câncer que você faz diagnóstico e o paciente já está condenado. Então, isso é um câncer que tem um crescimento lento. E é o câncer, segundo câncer mais frequente em termos de números, vamos falar agora de números, na população de 100 mil habitantes é esperado 70 casos de câncer de próstata. Sim. E num grupo de 6 homens, um vai ter câncer de próstata. Nós reunimos 6 homens numa rodinha de 6 homens tomando uma cervejinha. Vai ter. A cada 36 minutos, um homem morre de câncer de próstata. Nossa Então, o que é isso? É um câncer muitíssimo frequente no homem. Agora, tem um detalhe. Mais de 90% pode ser curado, desde que se faça o diagnóstico na fase inicial. Detectado cedo. Na verdade, não só o câncer de próstata, mas qualquer doença, quando é feito o diagnóstico na fase inicial, você consegue fazer um tratamento curativo para o paciente. A pessoa, igual eu expliquei que o senhor, meu pai teve. No meu caso, por exemplo, vou dar como exemplo, que lá em casa foi meu pai. A pessoa que não fuma e não bebe, ela leva alguma vantagem também? Com certeza. Com relação a câncer de próstata, tem vários estudos no sentido de fazer alguns medicamentos, o que você pode fazer para evitar e quais seriam os fatores de risco. Na verdade, não é evidência científica que você, por exemplo, comer tomate. É muito comum, quem come tomate vai evitar o câncer de próstata. Na verdade, o tomate tem uma substância chamada licopeno, que é antioxidante. Então, mas se você tiver bons hábitos alimentares, com certeza você vai estar diminuindo um pouco a incidência, não só do câncer de próstata, mas de outros tipos de câncer e de outras doenças. Doutor, mas como é que a gente vai ter hábitos alimentares se a maioria desses alimentos que a gente come, ele é prejudicial à saúde? Sim, isso aí é a dieta ocidental, a dieta industrializada. Hoje... É o que a maioria do povo... Exatamente. Infelizmente, nós não temos hábito de comer frutas, verduras, quer dizer, algumas pessoas tendem a ser rigorosos com isso, e isso é importantíssimo. Eu brinco com os pacientes, nós já chegando, a cada final de ano, a gente faz uma reflexão e pensa o que pode ser mudado para o próximo ano. Não é assim que a gente faz? O balanço do que foi 2017 geral. E vamos pensar. Então, achei que está aí uma oportunidade de a gente começar a pensar como que a gente está alimentando, como que a gente se está fumando, se está bebendo, se está fazendo alguma atividade física, para mudar. Isso aí é questão de ter consciência e falar, eu vou mudar, ter firmeza que a pessoa consegue.
entendeu? Hoje nós temos em Ponte Nova feiras livres, nós que somos no interior, nós temos essa facilidade em estar adquirindo verduras, frutas. A questão do Sem agro, né? Sem agro, exatamente. A questão do tempo também, às vezes a pessoa no almoço vai comer um hambúrguer, não deixa, isso aí é muito frequente, o chamado fast food, né? Comida rápida, é verdade. Ô, doutor, outra questão aí que o senhor falou na palestra lá em Santa Cruz que eu prestei atenção. O senhor é a favor de fazer os dois exames, o PSA e o de toque. O de toque não é o mais consistente, por que tem que fazer o PSA? O que é o PSA? PSA é uma substância que é produzida pela próstata, é lançada na corrente sanguínea, você vai a um laboratório, colhe sangue e vai dar um valor do PSA. Se esse PSA estiver aumentado, é sinal que você tem alguma doença da próstata. Não necessariamente você tem um câncer da próstata. Às vezes as pessoas ficam assustadas, meu PSA está muito alto. O paciente pode ter uma infecção urinária, pode ter uma prostatite. O que é isso, prostatite? É uma infecção na próstata. Tá. Entendeu? Aí o PSA vai altíssimo. Tem pacientes que chegam a PSA de 100, aí 200. Fica desesperado. Exatamente. Então, ele não tem um câncer na próstata. Então, quando você faz o PSA, só o PSA ele dá em torno de 45% de chance de você descobrir o câncer de próstata. O exame de toque dá em torno aí de uns 30%. Mas o que acontece? 30% dos pacientes que têm o PSA normal tem alteração no exame de toque, ou seja, ele pode ter um câncer na próstata. É muito comum o paciente falar o seguinte, eu fiz meu PSA está normal. Não preciso fazer o outro. Eu já fiz o preventivo, mas 30% desses pacientes podem ter câncer de próstata que é detectado no exame de toque. Por que a gente faz o toque? Quando eu faço o toque, eu vou sentir a consistência da próstata. A próstata normal ela é chamada fibroelástica, massinha. Se eu palpar a próstata do paciente e notar que tem algum nódulo, alguma alteração, esse paciente merece outro exame, que é a biópsia da próstata. Eu vou tirar fragmentos dessa próstata e vou mandar para um médico chamado patologista, e ele vai fazer uma lâmina, vai estudar e vai dar o diagnóstico definitivo de câncer de próstata. Então o toque é importante, por quê? Porque nessa população, tem população que não tem o PSA aumentado e tem o câncer pelo da toque. próstata. Você consegue pelo toque. Entendeu? Então, qual que é o mais importante? Eu falo que os dois andam juntos, um complementa o outro. Então, é PSA e exame de toque. Quem está fazendo só o PSA está enganando a si próprio. E quem está fazendo só o toque também. Exatamente. Tem que fazer os dois exames. Alexandre, dá seu jeito aí de ir lá fazer um toquezinho lá. Ou nós vamos mandar Gustavo? Qual do Gustavo, né? Beleza. Doutor, ainda com relação às cirurgias, o que há de mais moderno hoje na cirurgia do câncer de próstata? Hoje que veio muito falar em chamada cirurgia robótica, não sei se você chegou a ler sobre isso. O senhor falou lá também nesse vídeo. Existe um robô chamado de Da Vinci, foi criado nos Estados Unidos, e esse robô hoje, para você ter uma ideia, nos Estados Unidos cerca de 90% das cirurgias para tratamento de câncer de próstata são realizadas pelo robô. E isso disseminou pelo mundo. Só que o grande problema do robô começa com o custo. O robô custa 2 milhões de dólares. Então, em torno mais ou menos de 6 milhões de reais. Isso. E hoje, só para você adquirir o robô. Mas tem a manutenção, tem o custo e tudo. No Brasil, nós temos em torno de 30 robôs já. Só nas grandes capitais? Nas grandes capitais. Em Belo Horizonte, tem 3 robôs. Quais hospitais? É o Hospital Felício Roxo, Madre Teresa e o Hospital Vila da Serra. Vila da Serra. O custo de uma cirurgia robótica é em torno de 50 mil reais. Então, o que acontece? O SUS cobre. Mas é o plano de saúde que nós temos, doutor. Pois é, então, você pode ver qual que é o percentual da população brasileira que vai ter acesso a esse tipo de tratamento. Muito pouco. Infelizmente, muito pouco. Só a classe alta. Isso. Não, ou os políticos, né? Esses aí estão folgados. Com certeza. Então, o que acontece? Isso aí vai ficar limitado aos grandes centros.
e às pessoas que têm um nível. Mas só que as pessoas hoje, a medicina é moda. O que está na moda? Modismo. Seria a cirurgia robótica. Então a mídia, você lê no jornal, televisão, sempre falando em robótica. Mas os trabalhos científicos, existem trabalhos comparativos. O que é isso? Você pega um grupo de pacientes que fez cirurgia robótica e um grupo de pacientes que fez cirurgia aberta para tratamento de câncer de próstata. Até hoje, não houve diferença em termos de resultados. São semelhantes resultados, tanto a cirurgia robótica quanto a cirurgia aberta. Vai existir uma briga, entre aspas, entre quem faz a aberta e quem faz a robótica. Quem faz a robótica vai falar que é melhor, tem que ter o seu marketing. Incomoda menos. Mas na verdade a cirurgia para tratamento de câncer de próstata é uma cirurgia bem tranquila, é uma cirurgia... É corte? Faz corte em torno aí de 7 centímetros. É uma região, por exemplo, quando você opera vesícula, antigamente fazia cirurgia de corte na vesícula. Sim, essa região aqui, região onde tem que cortar vários músculos para você chegar até a vesícula. Então o paciente às vezes tinha dor, a questão estética. Na cirurgia de câncer de próstata, faz um corte abaixo do umbigo, onde a gente consegue afastar o músculo sem cortar o músculo. Então é uma cirurgia que o paciente fica internado em torno de 3 dias, vai para casa com... Às vezes ele usa dipirona e um anti-inflamatório. Então essa questão da dor, a cirurgia aberta é bem tranquila. Outra coisa, transfusão durante a cirurgia. Eu tenho em torno de 400 cirurgias para tratamento de câncer de próstata. Eu não lembro quando eu transfundi um paciente, entendeu? Então isso aí, vamos ver como é que vai evoluir com o tempo, mas até o momento não existe aí vantagem em relação à cirurgia robótica e à cirurgia aberta. Depois do intervalo comercial, nós vamos falar de incontinência urinária, que é decorrente da cirurgia. Nós voltamos daqui a pouquinho, até já. Muito bem, de volta com o terceiro bloco do seu programa Espaço Aberto da sua TV Educar, canal C, Alexandre, da sua TV Educar, canal 7, canal 11 de Ponte Nova. Doutor, nós deixamos o intervalo comercial para o senhor falar de incontinência urinária. Elas sempre acontecem depois do período que o senhor opera a pessoa. E vamos falar também do pós-operatório, se tem muita dor, se é tranquilo, recupera rápido. Sim, quem vai fazer cirurgia de próstata tem medo de 2 complicações, incontinência urinária e disfunção erétil, impotência sexual. Incontinência urinária, hoje o que nós temos? Em torno de 10% dos pacientes que fazem a cirurgia para tratamento de câncer de próstata ficam com incontinência urinária. Na fase inicial, nos primeiros meses, a maioria dos pacientes ficam, mas com o decorrer do tempo, esse paciente volta a ter a continência. Existe tratamento também, existe fisioterapia, existe cirurgias corretivas para isso também. Então, hoje a questão da incontinência urinária está bem tranquila para quem faz a cirurgia para câncer de próstata. O outro medo de todo homem seria a questão da impotência sexual. Impotência sexual. Entendeu? Igual a gente estava comentando, a questão da potência sexual depende de alguns fatores. O primeiro deles é da idade do paciente e de como é a função sexual dele antes da cirurgia. Um exemplo, um paciente de 50 anos que tem uma função sexual ativa, um paciente saudável, não é diabético, não é hipertenso, não é um paciente sedentário, ele vai fazer uma cirurgia para tratar um câncer de próstata e continua com a potência sexual. Ao passo que você opera um paciente aí de 70 anos, que já tem uma função sexual debilitada, paciente diabético, hipertenso, sedentário, tabagista, esse paciente tem grande chance de... Na verdade, ele já era impotente antes da cirurgia e vai continuar. Então, são esses detalhes. Um outro detalhe importante é a questão do diagnóstico na fase inicial, que a gente sempre fala. Diagnóstico inicial, além da cura, você vai ter uma chance maior de ter menos complicação. Quando o câncer está na fase inicial, você consegue preservar os nervos que vão para o pênis. Esses nervos passam juntinho da próstata. Se o câncer está muito avançado, eu vou ter que tirar mais tecido ao redor da próstata para não ficar câncer para trás no paciente. Que pode causar metástase, isso. Né? Então, o que acontece? Na fase inicial, eu consigo preservar, esse paciente tem uma chance melhor de ter a potência sexual preservada e uma chance menor de ter incontinência urinária também.
Doutor, o que mais o senhor quer citar sobre o câncer de próstata? Porque depois nós vamos entrar no assunto fimose com o senhor também. Ó, acho que sintetizando, acho que é importante. Homens negros e quem tem história familiar de câncer de próstata, a partir dos 45 anos, fazer exame de toque e exame de PSA uma vez ao ano. As pessoas têm que perder o medo. O exame de toque, ele dura em torno de 10 segundos. 10 segundos. E eu acho que o medo é mais aqui, é mais psicológico. A Sociedade Brasileira de Urologia fez uma pesquisa e em torno de 38% dos homens acima de 60 anos nunca fizeram exame de toque e dizem ter medo. Entendeu? Mas ao passo, depois que esses homens fizeram a primeira vez, eles viram que o exame é um exame tão simples, mais de 90% falaram que se soubesse que o exame é um exame tão tranquilo, teria feito há muito tempo antes. Então a questão do toque é a questão mais de tabu. Tabu, né? Com certeza. É o exame que tem que ser feito, é um exame que é o toque que vai salvar muitas vidas. Antes da gente encerrar sobre o câncer de próstata, doutor Leonardo, não existe nenhum tipo de pílula para diminuir a possibilidade de você ter o câncer de próstata, ou então diminuir o inchaço da próstata, não existe? Na verdade, com relação ao câncer, a gente começou a falar sobre isso, a questão foi tentado alguns medicamentos, selênio, alguns medicamentos para prevenir, mas não há evidências de medicamentos que previnem o câncer de próstata. Na verdade, o que tem para câncer de próstata é fazer exame e para diagnóstico na fase inicial. Com relação ao crescimento benigno da próstata, hoje a maioria dos pacientes faz tratamento medicamentoso. Há uns 10, 15 anos atrás, os pacientes paciente com próstata crescida era igual cirurgia. Mas a medicina evoluiu, existem medicamentos. Existem duas classes de medicamentos que os pacientes usam. Uma delas relaxa a região da próstata. Então, facilita o paciente a urinar. Então, quando ele vai urinar, ele dá uma relaxada, a urina sai com maior facilidade. E tem um medicamento que diminui o tamanho da próstata. Então, às vezes, quando o paciente tem a próstata muito crescida, a gente associa esses dois medicamentos e o paciente vive muito bem tomando esses medicamentos sem ter que fazer a cirurgia. E são medicamentos caros, doutor? Não. São medicamentos hoje que são acessíveis à maioria da população brasileira. Mas não contém na cesta do SUS, não? Alguns medicamentos contém. Contém, né? Contém. Vamos falar, a doxazosina é um medicamento que relaxa, é um medicamento hoje que a Secretaria de Saúde fornecem e vamos falar em termos de valores, é um medicamento em torno de R$20. Então, assim, bastante acessível. Bem acessível à população. Fimose é outro tabu, doutor. Sim. O que acontece? A fimose, toda criança nasce com fimose. Com fimose. A chamada fimose fisiológica. Até os 3 anos de idade, mais de 90% consegue soltar. O que seria a fimose? É a pele chamada de prepúcio que vai estar aderida à glândula. Então, até os 3 anos, ele consegue expor a sua glândula. 10% desses pacientes que não conseguem, às vezes vão precisar de fazer um tratamento. Então, quando a criancinha está com fimose menor de 3 anos, o que a gente orienta para a mãe? Para estar fazendo a massagem durante o banho e prestar atenção se essa criança não tem algum sinal de infecção. Às vezes a criança dá uma infecção ali, começa a ir pus ao redor ali do canal da urina, um negócio chamado de balanite, bala no post-it. Esse paciente, às vezes, você tem que fazer uma cirurgia nele menor do que 3 anos. Mas a gente, se puder postergar a cirurgia, porque a gente sabe que a maioria vai resolver até os 3 anos. Depois dos 3 anos, se esse paciente está tendo infecção, está tendo alguma dificuldade para urinar, você indica para fazer uma cirurgia, entendeu? Mas quando a gente fala de fimose, a gente pensa logo na criança. Sim. Mas pelo menos um paciente por semana com 70, 60 anos, às vezes me procura com fimose. Doutor? A gente até assusta falar em fimose em paciente nessa idade, né? Mas assim, é muito frequente ainda. A gente às vezes não consegue entender como que o paciente consegue viver com aquilo. Viveu 60, 70 anos. Atrapalha bem na hora da relação. Atrapalha na relação, atrapalha na higiene. Aí quando falou em fimose, já me faz lembrar de câncer de pênis. Porque existe uma relação Preste direta atenção aí, gente, nesse entre papo. câncer de pênis e fimose. Por quê? Existe a substância chamada de esmegma que fica acumulada ali entre a pele e a glande.
E essa substância começa a dar inflamação, ela é a substância que vai dar irritação na glândula do paciente. E essa irritação, com o passar de anos, isso pode evoluir para um câncer de pênis. Quando a gente fala em câncer de pênis, às vezes as pessoas assustam, eles nunca ouviram falar em câncer de pênis. Mas para você ter uma ideia de números, no Brasil nós temos em torno de 1.000 cirurgias para tratamento de câncer de pênis. Nossa. E a cirurgia, infelizmente, é uma cirurgia mutilante, porque você vai ter que fazer a amputação desse pênis. Se a doença está na fase inicial, você consegue amputar parte, mas quando está muito avançada, tem que tirar tudo. Mesmo tirando parte, depois de resolvido o problema, tem jeito de manter. Sim, quando é feito na fase inicial, o paciente consegue ter relação sexual. Como é que começa o câncer de pênis? Começa com a feridinha que não cicatriza. Geralmente, em 4 semanas, o paciente tem uma ferida no pênis, durante 4 semanas não cicatrizou, esse paciente tem que fazer uma biópsia. O que seria? Vai tirar um pedacinho ali daquela lesão, manda para o patologista, ele vai estudar e vai dar o diagnóstico. É um câncer de pênis inicial. Você consegue, às vezes, tirar só a lesão, preservando parte do órgão. É um paciente que vai ter uma vida sexual ativa depois. Agora, o que acontece? Por que o Nordeste brasileiro é onde tem mais câncer de pênis? Pra você ter uma ideia, Maranhão, o estado do Maranhão, tem mais câncer de pênis do que câncer de próstata. Questão de dificuldade de acesso à rede pública de saúde. Há mais ou menos uns 8 anos, a Sociedade Brasileira de Urologia fez uma campanha, reuniu um ônibus de urologistas, eles foram para o Maranhão para fazer cirurgia de fimose, porque a incidência de câncer de pênis lá era muito grande. E a questão é essa. Por incrível que pareça, tem pessoas que não têm o hábito de lavar o pênis. A gente vai, que o urologista vai examinar o paciente quando você expõe a glândula, está cheio de esmegma, cheio de secreção. Então, uma maneira de prevenir câncer de pênis é expor a glândula na hora do banho, lavar com sabonete mesmo, não tem que usar sabão especial, lavar e secar, porque isso aí você vai estar prevenindo o câncer de pênis. Então, a fimose, a questão da higiene e o HPV também, que é o papiloma vírus humano. Ele tem relação também com o câncer de pênis. Não, é diferente, né? É diferente. O HPV é a verruga peniana, crista de galo, condiloma. Famosa, aí eu saquei. Então, o que acontece? Ela também tem relação com câncer de pênis. Mas o HPV é o mais importante, não é no homem, é na mulher. Na mulher? Por quê? O homem adquire o HPV, transmite para a parceira e ela vai ter câncer de colo de útero, que é o segundo câncer mais frequente na mulher. Então, nós, os homens, que transmitem isso para as parceiras. Então, é importante, se o homem notou alguma alteração no pênis, alguma verruguinha, ou tem a lesão que não cicatriza, tem que procurar o médico para tratar. Pode ser o câncer que na fase inicial, pode ser o HPV também. Voltando lá na cirurgia, quando o senhor tem que amputar o pênis, e a função de urinar, como é que fica? Não, o que acontece? Você consegue deixar o canal, a uretra passa no meio do pênis. Você tira e aí você reconstrui e deixa o buraquinho lá para o paciente urinar. Para urinar. Às vezes o paciente tem que pegar urinar sentado, porque como ele não tem o pênis... para alongar, tem que fazer igual a mulher. Urinar sentado. Sentado. Mas o problema não é só essa questão da amputação. O índice de mortalidade, quando na fase avançada, é muito grande. É grande? O câncer de pênis dá metástase para gânglios. Então, vai examinar o paciente, está cheio de íngua. Aqui, gânglios linfáticos aumentados, conhecido popularmente como íngua, e aí dissemina pelo organismo e, infelizmente, tem uma incidência grande de óbito. Hoje gira em torno de quê, doutor? A incidência, para você ter uma ideia, tem mil casos por pênis amputado. A incidência em torno de pelo menos 200 casos de óbitos por ano. Por ano, muito, né? Pois é, rapaz, nós estamos recebendo hoje esse competente médico, o doutor Leonardo Cota, urologista do Hospital Arnaldo Gavazza, aqui em Ponte Nova. Ô doutor, e o HIV? Infelizmente, o que nós temos visto nos últimos anos é um grande aumento das doenças sexualmente transmissíveis. HIV e sífilis. Tem uma epidemia muito grande de sífilis recentemente. Mas o sífilis tinha sido... Exatamente. É uma doença erradicada que ninguém ouvia falar mais. E hoje, com frequência, a gente faz diagnóstico no consultório de sífilis.
E a AIDS, o que a gente viu? A AIDS, quando descobriu a AIDS, as pessoas tinham muito medo da AIDS. E hoje as pessoas parecem que perderam o medo da AIDS e falta do uso do preservativo. A principal explicação para o aumento das doenças sexualmente transmissíveis é falta do uso do preservativo. E outra coisa também que aumentou a questão da AIDS foram os medicamentos que melhoraram a função sexual do homem. Geralmente o homem mais velho, mais velho, 60, 70 anos, usa medicamentos hoje e consegue ter uma vida sexual ativa. O azulim, tipo assim? Também. Mas mata, né, doutor? O azulim, né? Vamos falar. Então, o que acontece? Essa população mais velha que está tendo a função sexual foi uma população que não foi habituada ao uso do preservativo. Um homem de 60 anos, imagina, há 40 anos atrás, não se falava em preservativo, não tinha essa campanha do uso, antes de carnaval você vê falar, não existia isso. E o que acontece? Aumentou muitas doenças sexualmente transmissíveis nessa classe, tanto homens quanto mulheres, que não têm esse hábito de usar o preservativo, e isso aí está aumentando as doenças sexualmente transmissíveis. AIDS, sífilis, gonorreia, que não vê falar, o cancro, cancro mole, crista de galo, todas essas doenças têm aumentado pela questão da falta do uso do preservativo. Antigamente tinha porque não se usava, agora aumenta porque não se usa também, da mesma maneira. Nós vamos para o último bloco de intervalo comercial. Na sequência, o Dr. Leonardo vai falar da saúde pública de urologia em Santa Cruz do Escalvado e vamos fazer aquele bate-papo legal de encerramento aqui. Até já! Muito bem, de volta com o programa Espaço Aberto da sua TV Educal. Gente, na próxima semana a gente vai sortear 2 kits dos produtos Sabores do Grama. Doce de leite maravilhoso, fabricado em Santo Antônio do Grama, quando em 2011, no governo do Jefferson Russo, foi construída essa fábrica de doce com apoio da empresa mineradora. E de lá para cá a coisa veio andando, caminhando, e hoje os Sabores do Grama é um dos melhores doces de Minas Gerais. Então a Branca lá da cooperativa me mandou 2 kits. E na semana que vem você vai poder ligar para o 98306-8801 e participar do sorteio de 2 kits Sabores do Grama. E também estaremos sorteando um requeijão de produção artesanal lá da comunidade Viçosa, em Santa Cruz do Escalvado. Eu comprei um e digo a vocês que show de bola, é da André, hein? Então nós vamos estar sorteando esses 3 produtos, Sabores do Grama e o requeijão artesanal do Viçoso, comunidade Santa Cruz Escalvado, no penúltimo programa do ano, que será no dia 18 aqui na TV Educar. Doutor, vamos falar um pouquinho agora da saúde pública em Santa Cruz e se eu finalizo aí da maneira, pode falar de cálculo de rim, que o senhor quer falar também. Agora a bola é com você. Com relação aos cálculos urinários, é uma incidência muito grande, aumenta a incidência agora no verão, então não é infrequente se você ir ao hospital e o paciente com história de cólica renal, você já deve ter ouvido amigo falar que eu tive cólica renal. Você sabe que é uma dor insuportável, né? O Wilson me internou lá 3 dias, eu tentei fugir do hospital, não teve jeito não, doutor, mas uma dor que nada para ela. É um problema que atinge grande parte da população e a principal causa de cálculo renal está relacionada com baixa ingesta de líquido. Infelizmente, as pessoas às vezes não têm o hábito de ingerir H2A. A falta de líquido. Presente. E as pessoas perguntam qual que é a quantidade ideal, qual que é o número, qual o número mágico para tomar de água. O que a gente orienta é olhar a cor da urina. Quando a gente vai urinar, a urina está amarelada, está a urina escura, é sinal que esses dias sim. Tem que tomar mais líquido.
Mas tem que ser água só, doutor? Não Ou necessariamente água, você pode tomar o suco, entendeu? A gente orienta no inverno, que às vezes as pessoas têm dificuldade de tomar água, toma um chá. Ah, eu gosto de tomar um chazinho quentinho, tá fazendo frio, né? Camomila, Sim, aquelas coisas? é bom cacau. É. Então, a cor da urina é o marcador mais importante. E o paciente que tem cálculo urinário já pode chegar e já pode afirmar para ele que ele toma pouco líquido. E além desse quadro de dor, isso aí pode gerar perda do rim. Não é infrequente a gente atender pacientes que perderam o rim em função de cálculos que não foram tratados, entendeu? A gente sempre orienta o paciente que tem cálculo renal, ingerir bastante líquido, diminuir o sal. Hoje a gente sabe que o sal, o sódio, é o grande vilão na formação dos cálculos urinários. É mesmo? O sal, além de ter relação com a hipertensão arterial, é o grande vilão em relação à formação dos cálculos. Ingerir bastante líquido, diminuir sal, diminuir proteína animal, carne vermelhinha, churrasquinho. Aquele gordinho churrasco. assim. Além da proteína vem muito salgadinho, né? O sal grosso. Então, diminuir sal, diminuir proteína e aumentar líquido. Se você, com essas 3 medidas, você vai estar prevenindo a formação de cálculo renal. Doutor, eu não tive a crise igual eu tive quando eu falei com o senhor, doutor Rovilso tratou de mim. Mas me receitou um comprimido de 500 miligramas lá e injetou trem em mim aqui durante 3 dias lá no hospital. A crise que eu tive foi uma coisa assim, parecendo que eu estava morrendo mesmo, tanta dor. Sim, é relatado pelos pacientes que é a pior dor. Nossa, você não consegue levantar do chão. Na fase inicial, esse paciente vai ser tratado com analgesia. Você tenta dar analgesia via oral. Quando o paciente não tem melhora, você faz endovenose. E depois tem que fazer o tratamento do cálculo. Hoje existe, já que a gente perguntou sobre as inovações na medicina, uma delas é o tratamento do cálculo renal. Hoje existe o laser. O laser é muito usado na medicina e na urologia ele é usado no tratamento do cálculo renal. Deixa eu perguntar ao senhor, no caso meu que eu fiz a cirurgia de redução aberta, tem problema de eu fazer ela por vídeo, problema de aderência, me parece? Tem uma coisa assim? Sim, a questão, todo paciente que faz qualquer intervenção abdominal tem o risco de ter aderência. O que seria isso? As alças intestinais, às vezes, grudam uma na outra e aí acontece isso. Uma das complicações de quem fez qualquer intervenção abdominal é a obstrução intestinal. Às vezes o intestino gruda e ele obstrui, o alimento não consegue passar, o paciente fica com obstrução. Fica o abdômen estendido, começa a vomitar. É um paciente que tem que fazer uma cirurgia para desobstruir esse intestino, entendeu? Mas no cálculo renal hoje, o que existe? A maioria dessas cirurgias são cirurgias minimamente invasivas. Pelo canal da urina, você entra com o aparelho, entra com o laser, vai lá no rim do paciente e quebra o cálculo e o paciente fica sem cálculo. Sai pela urina. Ou ele puxa? Você pode tirar com o chamado basket, que é uma cestinha que você passa e tira esse cálculo. O laser, na verdade, ele destrói o cálculo, ele vira um pozinho. E aí o paciente vai urinar e sai aquele pó, tranquilamente. Entendeu? Isso aí foi uma grande inovação no tratamento dos cálculos, porque antigamente os pacientes faziam cirurgias grandes para tirar o cálculo. Hoje isso aí é pouco frequente, poucos casos que você tem que fazer cirurgia aberta, você faz com laser. Qual que é o grande problema do laser? Que a gente comentou, a questão do custo. Hoje no Hospital Arnaldo Gavala nós já fazemos tratamento para cálculo renal com laser. Só que, infelizmente, o SUS, a rede pública, isso não é acessível. Planos de saúde particular. Aí, meu filho, danou tudo. Ô, doutor Leonardo, agora vamos falar um pouquinho mais alguma coisa que você quer falar? Vamos? Não, a gente tem a urologia é uma especialidade muito ampla. Muito. Às vezes a pessoa, quando fala urologista, é o médico do ombro. Tem algumas coisas sobre incontinência urinária na mulher, tem outros assuntos, acho interessantes, que a gente, outro dia a gente pode voltar. A hora que o senhor quiser, o senhor é sócio meu aqui agora. Eu acho que é importante a gente concluir a questão da prevenção no homem, que nós vivemos 7 anos a menos que as mulheres por falta de prevenção. Então a gente tem que pensar em 2017 para mudar isso a partir de 2018, começar a ir ao médico, não ir só ao urologista, procurar o posto de saúde, fazer o exame laboratorial para ver como é que está a glicose, dosar o triglicérides, colesterol, aferir a pressão arterial, procurar fazer atividade física,
parar de fumar. Hoje existem os grupos anti-tabagismo que dão um apoio muito grande. Procurar fazer uma atividade física para que a gente possa viver mais e viver com saúde. A gente fazendo isso aí, com certeza, a gente vai diminuir o índice de câncer, o índice de AVC, o índice de derrame, entendeu? Isso a prevenção é muito importante. Saúde Pública Municipal em Santa Cruz, há quantos anos na sua área? Eu trabalho em Santa Cruz desde 2008, 9 anos que eu trabalho em Santa Cruz. E uma cidade que eu gosto muito, você também... Estamos lá juntos. Estamos lá juntos. E Santa Cruz está de parabéns, porque não são todas as cidades da região que conseguem ter isso. A gente tem um urologista que vai lá, atende os pacientes, a gente faz cirurgias de tratamento de câncer de próstata e as outras doenças urológicas dos pacientes lá de Santa Cruz. Então, assim, queria parabenizar essa administração, essas administrações anteriores por ter essa iniciativa, que eu acho que é muito importante para os homens e a população de Santa Cruz. O seu atendimento lá é de 15 em 15 dias, né? Sim, sim. E o índice de câncer lá é muito grande dos homens? Sim. Tem uma incidência elevada, não só lá, mas aqui em toda a região. Talvez, como lá tem o urologista, você consegue fazer mais diagnóstico, às vezes algumas cidades que não tem. E a gente faz diagnóstico numa fase mais inicial. Então isso aí é interessante porque você vai ter um índice maior de cura e menos complicação nesses pacientes. E lá no Grama também, o índice é alto também? Sim. Se você colocar aí a média de 70 casos para cada 100 mil, Santa Cruz, que tem em torno de 10 mil, pelo menos 7 homens têm câncer de próstata lá no ano. Não é alto. E isso aí é verdade, porque a gente tem pelo menos 7 pacientes que foram operados esse ano com câncer de próstata. E estão bem? Teve algum óbito? Não, os pacientes estão bem, graças a Deus. Você está bem na fita, então. Mais alguma coisa, doutor, que o senhor queira falar aí para o nosso público telespectador do programa Espaço Aberto? Não, eu queria agradecer o convite, estou muito honrado de estar aqui. Eu que estou honrado de o senhor estar aqui comigo. E espero que a gente, nesse bate-papo, tenha tirado algumas dúvidas dos pacientes e depois, se alguém tiver alguma dúvida, pode te ligar, você me liga, me manda um zap, né? Zap! Pois é. E a gente está aí com o maior prazer em estar respondendo os pacientes, estar ajudando os pacientes a fazer a prevenção e o tratamento do câncer da próstata e outras doenças urológicas. Então você trabalha com a Cristina lá no Grama e lá em Santa Cruz, a enfermeira Cristina Jales. Sim. Gente fina, de primeira qualidade. Doutor, muito obrigado, Feliz Natal para o senhor, para a sua família, tudo de bom. E que ano que vem a gente continue aí nessa parceria. A hora que o senhor precisar, zap nele lá. Marca aí para mim que tem novidade. Vamos falar. Bacana, combinado. Tá, um abraço. Com Deus, então, um abraço. Falei hoje com o doutor Leonardo Cota, médico urologista do Hospital Gavasa e também das prefeituras de Santo Antônio do Grama e Santa Cruz do Escovado. E por falar em Santa Cruz e Santo Antônio do Grama, o bicho está pegando, hein? A enchente veio forte, quebrou pontes e muita destruição. Vamos começar. A solidariedade humana é muito melhor do que a política, gente. Um abraço, eu volto na próxima segunda-feira. A atração será o prefeito municipal de Ponte Nova, Wagner Mal. Até já! Wesley Moreira.